Senhor Carlos Alberto Vale Pingarilho, me conte essa história de mais de 150 discos que ontem eu fui olhar. Suas músicas têm mais de 150 gravações que eu tenho. Então, como é que começa essa história musical sua? A história musical começa na infância. Sim. Eu, criança, já batucava nas portas, tocava gaita, ganhou no meio dos brinquedos, tinha uma gaitinha. Aí eu comecei a tocar. E meus pais viram que eu tinha jeito, já me deram uma maior. E a minha avó materna é muito importante porque ela ficou viúva muito cedo, não casou mais, morava com meus pais, né, e ela tocava piano. Despertar da Montanha, aqueles clássicos da música brasileira, e tocava um pouco de Mozart e tal, e eu ficava encantado, ficava deitado no chão do lado do piano ouvindo aquilo. Em que bairro era isso? Na Tijuca, nós morávamos na Tijuca. Numa casa, e embaixo morava o tio meu, irmão da minha mãe, que era violonista clássico. Roberto Vale, chegou a dar concerto e tudo. Então eu ficava, era filho dessa minha avó, né? E eu ficava ligado naquilo tudo ali. E já novinho comecei a pegar a gaita, já tirar uns sons e tal. Aí me colocaram um acordeon na mão, que era o instrumento. Você foi parar na Mário Mascarenhas? Mascarenhas. Mário Mascarenhas. Eu não sei quem era o cara que dizia que o acordeon era um instrumento que fazia parte com o demônio. Tem uma música que diz. Mas é o instrumento da moda. Mas da moda. Isso nós estamos falando em que ano? 58, 59, eu tinha 18, 19 anos, por aí e tal. Antes da bossa nova oficial. Mas já comecei a ouvir Arthur Van Damme. O maior acordeonista do mundo. E Chiquinho no Brasil. Chiquinho do acordeon. Aí eu comecei a tentar fazer no acordeon aquilo que eu ouvia eles fazerem. Então vamos assim, em 58 você estaria com que idade? 18 anos. 17, 18 anos e tal. Mas eu já vinha na música sempre, com 15, 16 anos e tudo. E aí eu comecei a dedilhar a viola. Né? Aí peguei o violão e fui em frente com o violão. Nunca fui um violonista, mas eu me acompanhava, eu fazia as harmonias todas e cantava baixinho, lá João Gilberto e tal, que foi a grande influência da vida. Um dia que eu ouvi o João Gilberto, o mundo mudou. Você lembra onde é que você estava? Quando as pessoas perguntam, existe história, onde é que a pessoa estava? Eu estava em casa de alguém, tocou no rádio, eu fiquei alucinado com aquilo. Eu, em arte em geral, eu sou arquiteto, pintor, é muito difícil você ver um artista que muda a arte radicalmente. O cara que fez uma coisa totalmente nova. O João Gilberto é um dos poucos. Não existia nada parecido. Parece aquele cara com uma batida de violão e aquela voz dele afinadíssima, baixinha, né? Um espetáculo. Eu fiquei encantado. E o João Gilberto, para mim, é o cara que inventou aquela maneira de cantar e tocar aquele violão. Uma batida inteiramente diferente de tudo. Levávamos muito tempo até aprender. Hoje qualquer pessoa já nasce ouvindo aquilo, todo mundo ouviu. Naquela época, a batida do João, você tinha que pegar o violão e ficar ali junto até conseguir chegar perto. Era uma coisa completamente nova, porque é isso que eu digo, poucos artistas fizeram uma coisa completamente nova. A batida do João Gilberto para o violão, da bossa nova, é uma dessas coisas. Criou uma nova estética. Que era a batida associada ao canto e aquilo que ele fazia de brincar com ele ia lá na frente, voltava atrás, é impressionante, né? Você ouvia o disco assim dele, os discos dele? O primeiro eu andava com ele debaixo do braço, ia para a rua, saía de manhã com o disco, não é brincadeira não. Virei o chato, chegava na casa das pessoas, eu obrigava a ouvir. E muita gente não queria ouvir porque não entendia. Não entendia o que esse cara canta. Entendeu? Falava até coisas pejorativas. Não é? E eu ali querendo que as pessoas ouvissem o João Gilberto.
Era uma coisa completamente nova. Na parte do violão, ele te inspirou também? Demais. E a maneira de cantar, né? Todo mundo cantava aos berros, e entra aquele cara com... E uma afinação raríssima de você ver. Você pega um disco do João Gilberto, né? Que afinação o cara tinha. Quanto tempo você praticou no acordeon? Você lembra? Fiquei muito tempo, aí uns 4, 5 anos tocando acordeon, e as aulas do Mário Mascarenhas, mas eu não queria ler. Eu tinha um ouvido tão bom que eu enganava a professora. Ela botava a partitura na frente, valsa de não sei o quê, dizia, pode começar, eu digo, você pode fazer uma vez para eu ver? Só para eu. Aí ela fazia, aí eu pegava e fazia sem ler, fingia, enganava ela. E por isso eu nunca li direito, né? Mais tarde eu aprendi a ler um pouquinho de música e tal, os compassos e tudo, mas era ouvido puro. E é isso, aí eu tocava instrumento de percussão, tambor, essas coisas todas, pandeiro. O violão, então, você... Violão vem logo depois. Mas estudou também, assim? No início, peguei um pouco com esse meu tio. E aí comecei a olhar os violonistas tocarem e fazer os acordes diferentes. Aí comprei um livro que mostrava os acordes do violão. Aparecia o dedo, aquele negócio todo. E aí eu fui indo. E largou a acordeon? Largou a Conchita? Larguei a Conchita. Do Mário Mascarenhas. Aí larguei o acordeon, porque o acordeon era um negócio muito complicado. Eu tentava imitar o Art Van Damme e o Chiquinho. Né? E aí fiquei no violão. Né? Aí comecei a me interessar por compor, fazer uma música. Né? Via os outros que faziam, eu comecei a fazer. Muito bom tudo isso. Né? Você chegou a frequentar o início do Beco das Garrafas? Frequentei. Aí vem aquele negócio. Onde é que eu ia? Eu ia lá no Beco. Chegava no Beco, eu via Leni Andrade. Menescal, às vezes, dava uma canja lá. Aí eu via esse pessoal todo, que era um pouco mais velho do que eu, e fiquei fascinado. Aí não sei quem me levou na casa do Menescal. O Menescal morava perto, eu morava lá em Elizabeth, ele morava numa outra ruazinha ali. E tinha uma reunião lá, e aí eu ia. Foi lá que eu vi Elis pela primeira vez. Quem mais? Você chegou a ver Elis lá, então? Cheguei a ver Elis. 65. No Beco. Mas aí você já estava um compositor já gravado. Porque... Não, aí começa... Quando é que começou? Quando é que a primeira música? É uma canção pequenina? A canção pequenina que o Marcos Valle gravou no primeiro disco dele. O disco de estreia, que está aqui, está cá. Gravou uma... Temos o... 1964. 64. Arranjo de Elmir Deodato. Aí que eu conheci o Elmir. E você já entrou num disco que tem música de Tom Jobim. Nunca me esqueci. Quando eu fui para o estúdio onde foi gravado isso, que eu ouvi um som que eu digo, meu Deus, o que era isso? São os arranjos do Elmir. Gênio. Esse, para mim, os arranjos, o que ele fazia com os instrumentos, é um negócio assim de você ficar encantado. A arte da instrumentação e da orquestração. Fantástico. E quando sentava no piano também, eu tinha um piano diferente. Elmir Deodato foi uma grande influência. E o Canção foi escolhido, Canção Pequenina, porque... Era uma música que eu tinha feito. Era uma, assim, já tinha mais. Eram pouquíssimas ainda. E aquilo me animou. Aí eu comecei a fazer mais, né? Aí começaram a gravar. E antes que eu me esqueça, e esse parentesco com o Marcos, qual era, na verdade? Me explica. Vocês são primos? O Valle ou Vasconcelos, que é o Marcos Valle. Eu sou Carlos Alberto Valle Pingarilho. O pai do Marcos Valle era primo irmão da minha mãe. Entendeu? E a gente começou de garoto, né? A tocar, batucar e tudo mais. Agora, a Canção Pequenina é só sua. Só minha. Fiz a letra. Fazendo a letra. A letra.
Eu não tinha parceiro. Então vem agora outra pergunta. Quando entra como é que foi o Marcos Vasconcelos? Exatamente, porque eu comecei a fazer um monte de músicas e pedia para o Paulo Sérgio Vale fazer a letra. Mas o Paulo Sérgio não tinha tempo, ele tinha que trabalhar num negócio. Ele trabalhava, fazia as músicas, as letras do Marcos. Ele chegou a fazer uma ou duas para mim. Não tinha tempo. Aí, você ia nessas reuniões de bossa nova da época, da casa do Lula Freire, desse pessoal? Ia lá no Lula, foi as primeiras vezes que eu fui. Lá naquela rua em Copacabana, ali, que ele morava. Eu fui a várias reuniões lá. Aí comecei a frequentar esses lugares lá. E aí, alguém que fizesse letra para mim. Aí o Luiz Cláudio, cantor mineiro, Luiz Cláudio de Castro, que gravou uma música minha. Tinha uma voz linda. Eu conheci o Luiz Cláudio na missa. A minha mãe queria que eu fosse com ela sempre à missa aos domingos ali no Posto 6. Então eu achava meio chato a missa, não? Tem que confessar isso. Mas eu ia acompanhar minha mãe. E comecei a ficar encantado, porque tinha uma hora que cantava, tinha um cara que cantava que eu digo, mas o que é isso? Aí andei perguntando, quem é esse cara? Aí o tal do Luiz Cláudio. Aí descobri que ele morava pertinho de mim, na Rainha Elizabeth. Aí fizemos uma amizade grande e ele foi estudar arquitetura. Eu já estava estudando arquitetura. Né? E o Luiz Cláudio me ensinou muita coisa no violão. E ele tinha uma voz linda. Ele, né? E aí foi indo. Como apareceu então o Marcos Vasconcelos? Bom, aí eu não tinha letrista. Não tinha letrista. E alguém me falou, olha, tem um arquiteto, você conhece? Marcos Vasconcelos. Marcos era um cara aparecendo, uma personalidade vibrante, inteligentíssima, e fazia uma arquitetura já de muito boa qualidade. Ele já era, vamos dizer assim, um craque. Aí me disseram, acho que foi o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio falou, escuta, por que você não faz música com o Marcos Vasconcelos? Eu não conheço ele, ele disse, eu te apresento. Aí marcou uma reunião na casa do Marcos Vasconcelos. Aí lá fui eu e o Luiz Cláudio. Aí cheguei lá, o Marcos fazia aquela festa toda, aí pegou o violão, me deu e disse, mostra aí. Aí eu mostrei 4 músicas para ele. Ele endoidou. Pegou um gravador, aquele gravador enorme de rolo, e eu fui a noite inteira gravando. Era o Samba da Pergunta, o Samba de Rei, o Samba do Dom Natural, e o samba e o outro lá, que ele botou tudo no samba disso, samba daquilo, vamos fazer só isso. E aí eu gravei, 2 dias depois ele me ligou, vem para cá. Eu cheguei lá umas 6 horas da tarde, saí de lá às 5 horas da manhã. E ele ficou mostrando aquelas letras todas que eu fiquei fascinado pela letra. Algumas eu não entendia. Um cara que bota naquela época, reivindicação numa música. Aí tinha outra, samba de reafirmação, reivindicação, samba João, samba em oração, samba Mundo Cão. Mas eu fiquei assim com vergonha de criticar ele, pô. Mas perguntei, escuta, Mundo Cão? Eu disse, bicho, deixa aqui. Tá bom, aí depois eu me acostumei. Mas ele tinha algumas coisas na letra dele revolucionárias. Você sabe se ele já tinha feito letra antes? Tinha feito para o Chico Feitosa. Mas eu acho, o Chico é um bom compositor, tudo, mas eu acho que eles não se afinaram, não. Tanto que comigo foi assim imediato. Eu acho que a minha música teve um efeito no Marcos muito forte, que talvez a música do Chico não tivesse. Não é? E aí foi isso. Aí começamos a fazer um monte de músicas, e aí começamos a mostrar para as pessoas e tudo. Pingarilho, então o Samba da Pergunta já estava, já era dessa primeira leva de 4 sambas, né? Já estava. Que eu levei para o Marcos Vasconcelos. E ele também, da parte dele, ele não achou muito avançado, não? Porque é uma música... Não, ele se dedicou, largou tudo que estava fazendo só para fazer essas letras. Em 3 dias as letras estavam prontas. Então, só para recapitular, os 4 sambas, então, eram o Samba da Pergunta... Samba da Pergunta, Samba de Rei, Samba do Dom Natural... Samba Tempo. E eu acho que o Tempo também. E o Marcos ficou maluco, ele fez as letras rapidamente, e quando eu fui cantar, eu levei esses sustos todos. Né?
Mas a música, o Samba da Pergunta, já é muito moderno. Qual eram as suas influências? O que você ouvia na época? Mancini, a Salvador, a Rei Salvador, demais. Isso fundamental. A Rei Salvador foi fundamental. E você conheceu Mancini, João Gilberto, como? Foi. Ouvia no rádio, em casa de pessoas. E eu tinha um tio que viajava para a Europa. E quando ele viajava muito com a minha tia, eu pedia para ele trazer para mim discos, que aqui não tinha, você ouvia. Por exemplo, eu fui ao cinema ver Europa de Noite. Era um filme europeu que mostrava a Europa de noite nos bares e restaurantes. E no meio disso aparece Henri Salvador, que eu não sabia nem quem era, sentado com um violão e canta Damonilha. Aquilo ali foi um marco na minha vida. Eu fiquei doido. E eu era garoto, eu pedia dinheiro à minha avó para ir lá no cinema Copacabana. Eu morava ali naquela rua em Copacabana. Aí na sessão das 6 eu ia de novo, pagava, entrava para ver o Henri Salvador tocando Damonilha. Foi um marco. Né? Você vê como é que era difícil, eu tinha que pagar. Entrar no cinema, sair, voltar no outro horário, o rádio não tocava nada disso. O Mancini também foi pelo cinema? Ah, no cinema, os arranjos, né, naqueles filmes dele. Aí depois começaram a aparecer os discos aqui. Mas eram muito poucos, era difícil você conseguir comprar um disco. E qual era a música do Mancini que você mais gostava? Rapaz, Sérgio Tomato? Sérgio Tomato acho que foi a grande marca, né? Aquele que não existia música. O que é isso que esse cara fez? É genial, é genial. Sérgio Tomato, talvez junto com Damonilha, tenham sido duas das músicas mais marcantes na minha vida. Então, nesse disco do Marcos com arranjo do Eumir, então provavelmente aí que vocês se encontraram, o Deodato, né? Ah, sim, eu conheci o Eumir nessa época. E aí vocês desenvolveram uma amizade? Muito grande e uma admiração por ele muito grande. O Eumir era uma coisa de você ficar... Você sabe disso. Quando ele sentava no piano, que ele botava e começava a tocar, era um negócio diferente de tudo. Eu fui assistir uma gravação dele que ninguém acabou gravando direito, porque ninguém deixava. Pedia, repete, faz de novo. Os músicos e tal não conseguiam gravar, ele fazia coisas tão sensacionais que todo mundo pedia para ele repetir. Você chegou aí na casa, lá em Laranjeira? Fui na casa dele, conheci a mãe dele, que era muito simpática, a dona Geni, recebia bem, fazia um cafezinho para a gente. E o Eumir é um fenômeno. Você chegou a ter aulas com ele? Não, aula não, mas a convivência já, entendeu? Eu chegava, às vezes, fazia um arranjo de uma música, no violão. Aí, para quem que eu ia mostrar? Para o Eumir. Todo mundo ia mostrar, Marcos Valle, todo mundo ia mostrar a música para o Eumir, para saber o que ele achava. Olha a importância do cara, que tinha 22, 23 anos. É mais novo do que eu, uns 2 anos. O Eumir é de 42. Eu sou de 40. 64 ele tinha 22 anos. Então o Eumir sentava no piano e a gente mostrava a música para ele. Aí quando ele terminava, ele dizia, você está fazendo assim, né, essa parte, experimenta fazer assim. E mudava 3 ou 4 acordes da harmonia. E ficava 10 vezes melhor do que a gente fazia. Na mesma hora a gente adotava aquilo. Como é que é, Eumir? Aí ele fazia, aí ficava em casa fazendo. Eumir é gênio da harmonia. Aquele piano dele maravilhoso, né? E aí, em 1964, tem uma música que eu não conheço outra gravação a não ser essa, e que é o Eumir. Por coincidência, muitas pessoas que começaram a gravar suas músicas eram com arranjos do Eumir. Um deles, por exemplo, era o Marcos Moran. Marcos Moran. Eu não sei como foi que eu fui apresentado a ele, o Marcos Moran. E ele gostou das músicas. Ele gravou Vamos Andando. Vamos Andando. Como é que é esse Vamos Andando? E vamos andando. Nesse mundo quase só sem amor. Amor se acabando. Você nem voltou, não sabe. Vai sofrer. E sofrendo. Letra sua, a letra era minha. Letra sua. Ainda era coisa minha. Assim.
Era uma música apenas simpática. E o Marcos Moran gravou, e foi muito bem. E aí, nesse mesmo ano, 64, a Tita gravou. A Tita gravou. Bem Mais Que a Beleza. Bem Mais Que a Beleza. Letra do Paulo Sérgio Vale. Então, você conseguiu uma letra? Não, às vezes ele fazia. Às vezes ele tinha um tempinho para fazer. A Tita fechou. Fomos no show lá no Beco. Agora, quando a Leni gravou, que foi um negócio assim. Mas essa Bem Mais Que a Beleza, alguém mais gravou? Acho que acho que foi só a Tita. Foi pela Tita, né? E aí que você começou a compor também com o Marcos. Aí rola Dorme Profundo. Com o Marcos Vale. Fizemos o Dorme Profundo. Inclusive, fizemos primeiro Seu Encanto. Eu tinha começado uma música, eu levei para o Marcos aí foi, aí fechamos a música. Aí vamos fazer a letra, você vai ficar 3 autores. Mas o Paulo Sérgio disse, não, essa eu vou fazer, e fez. E depois o Ray Gilbert, americano, fez. Foi uma música de 4 autores. E aí o Paulo Sérgio fez outras também. Fez outras letras para mim. Mas ele era um parceiro do Marcos, né? Então não. Aí eu conheci o Marcos Vasconcelos. Então o seu encanto seria antes do... Antes. Antes do Samba da Pergunta, antes do Samba de Rei. Mas só foi gravado depois. Só foi gravado antes e depois. Aí quando eu conheci o Vasconcelos, ele fez uma série de letras. E aí nós fomos mostrando. E aí começaram a nos gravar. Em 1965 foi o segundo disco do Marcos, que é esse aqui, que é o compositor e o cantor, que tem Seu Encanto. E Dorme Profundo. Dorme Profundo eu fiz com o Marcos Vale, fizemos a letra também. Aí nesse mesmo ano, o Samba de Rei e o Samba do Dom Natural são gravados pelo Elmir neste disco Catedráticos. Aqui, que é os Catedráticos Ataques. E a Leni. E a Leni em seguida, porque ele fez os arranjos da Leni no Estamos Aí. Você foi na gravação do disco da Leni também? Foi. Como é que foi? Foi um negócio, porque os músicos ficaram doidos com as músicas e principalmente com os arranjos do Elmir. Então era um show para a gravação. E quando a Leni botou a voz, era um espetáculo. Foi numa dos Catedráticos também que parou tudo, né? Todo mundo queria assistir os arranjos do Elmir. E o Elmir sentado ali, né? Naquele órgão que ele tinha uma porriola, o piano, né? Era um craque, né? Mas ele era assim, quando a gente fazia uma coisa e tinha uma dúvida, ia lá perguntar para ele, o que você acha disso? Aí ele fazia, era sempre melhor. A Leni você já tinha conhecido no Beco? Conheci no Beco, mas depois, para ela gravar, aí já não me lembro quem nos levou, mas foi pro Beco, foi no Beco, e aí gostamos da música. Então, mas como disse até que foi ele, porque foi depois gravou os Catedráticos, e como ele fez os arranjos todos. E tenho mostrado para Leni. Aí, ele deve ter influenciado esse repertório bastante, né? E ainda em 65, né, o Seu Encanto, na época que o seu nome estava sempre na ficha técnica ali do disco, né, como autor também, como parceiro, foi gravado também com o arranjo do Elmir, pelo Quarteto 004. Você conheceu esse pessoal? Conheci a Taíde, conheci os caras todos. Quarteto 004. O Elmir fazia as vozes todas, os arranjos das vozes todas para eles. Mas e aí? Bom, eu só ia comentar que o Quarteto 004 era Ataíde, Luiz Roberto, Luiz Carlos Bombinha e João Felipe. Felipe, eu acho que eu me lembro. E outra pessoa que gravou música sua nessa época, que sumiu, era uma cantora chamada Dorothy. Dorothy. De onde veio? Dorothy era paulista. Era paulista, não me lembro quem apresentou, eu mostrei a música para ela e ela gravou. Era Dorothy. Ela gravou no festival. A pronúncia era Dorothy, ela cantou no Festival da Canção.
Ela veio para o Festival da Canção. Ela gravou Dorme Profundo. Dorme Profundo. Dorothy. E aí, nessa época, é só para deixar registrado que, por exemplo, quando eu olhei, né, falei, tem 150 músicas, né, que estão registradas, enfim, gravações, né, de músicas dele e tal. Mas tem muito mais, porque tem uma época de 66, 67, 68, que, por exemplo, as suas parcerias do Seu Encanto e do Dorme Profundo, os nomes somem, né? Os nomes somem, né? Do Seu Encanto. Tem a gravação do Rio 65 Trio, que foi um disco considerado importantíssimo. Era o marido da Mariá, como é o nome dele? Dom Salvador. Dom Salvador, o grande Pedro. Sérgio Barroso e Edson Machado. Quer dizer, era um grupo, acho que o nome disso é A Hora e a Vez da MPB ou da MPM, que era uma e tem o Seu Encanto, mas não tem seu nome, né? Então, na verdade... Tiraram muito meu nome fora no início. Era um nome complicado, ninguém conhecia, então tiraram muito. Tem muita gravação que tiraram meu nome. Eu tenho aí o disco da época. A Silvia Telles, que gravou também, inclusive em inglês, ela tem um disco chamado The Face I Love, que não tem seu nome. Incrível. Aquele disco também do Guy Elmir, chamado Tom Jobim Apresenta, que a gente acha que é um disco do Tom Jobim, que ele não tocou uma nota naquele disco ali. Né? E aí, em 66, avançando um ano, tem uma gravação que eu acho fantástica, do Peri Ribeiro, de Samba do Dom Natural. Como é que foi o encontro com o Peri? Como é que você lembra? Como é que ele pegou a música? Isso... A música da mesma safra daquele início. Houve um show também do Peri. Leni. Eu não sei se é o Peri. Leni tinha Geminicino. Mas não foi aí que a música entrou. Ela entrou depois, deixa eu ver aqui, que eu até... Ela chegou a entrar no Geminicino, sim. No meio do tempo do show entrou. Esse disco do Samba do Dom Natural era o Peri com o Bossa 3. Bossa 3. Tem uma Bossa 3 arrebenta aí. Foi você que mostrou a música para ele? Você tem uma ideia de como é que ele eu conhecia o Vinhas, né? Tive oportunidade, talvez na casa do Lula Freire, que é onde o pessoal se reunia, que eu tive a oportunidade de mostrar. Entendeu? Na casa do Lula. O Lula agregava muita gente na casa dele, fazia reuniões para o pessoal da música. Com o Lula você chegou a compor? Eu tenho aquele... Queria que fosses à noite, queria falar-te do dia. Que era um Mas poema. Daquela época? Não, essa é bem depois. Naquela época não fiz nada com o Lula, não. O Bossa 3 era o Vinhas, Otávio Baile e o Rony Mesquita, na bateria. Rony Mesquita. Com o Peri você manteve algum contato assim mais depois? Não? A gente ia tudo que é show, né? Ia ver, principalmente que eu cantava uma música minha, eu ficava alucinado, tinha que ver o show. Eu ia 2, 3 vezes ver o mesmo show. E aí vem um disco também emblemático, que é o Claudete Soares Taiguara. Primeiro tempo 5-0, que é esse disco aqui. E essa capa e tudo é o Marco Vasconcelos que fez. Ou seja, ele desenhava. Né? Desenhava, esse é desenho dele. Mas desenhava muito bem. Escrevia o texto também. O Marco escreveu 5 livros. O Milton Banana, né? O Marcos teve muita facilidade para ser letrista, porque ele era muito musical, ele dedilhava um violãozinho e tal. Então ele era um cara musical. O letrista, quando é musical, ele tem uma grande vantagem. Eu tive outras oportunidades com outros letristas que sentiam dificuldade enorme, porque eles não eram musicais. E aqui parece, então, que é a primeira gravação do Samba Tempo, que era a música de abertura. O primeiro tempo 5-0 foi feito em cima da música. Do Samba Tempo. Tempo tem de Guerra e Paz. E depois tem a outra música sua aqui, que é o Civilização. Também com a letra do Marco Vasconcelos.
Mas isso aí já era, vocês continuavam fazendo? Aí nós fomos fazendo música, nós fizemos uma série de músicas. Muitas gravadas, outras gravadas como civilização. Uma vez só ou duas. Aqui tem o disco da Claudete também, né? Que você tem. Claudete, dessa época. Né? Me prestigiou muito. A Leni me prestigiaram muito. Que já é o Tão Doce que é Sal. Que os cariocas também gravaram. magistralmente, até usei nas no populações. meio do seu outro. O Marcos fez a letra em cima da música. Mas eu não opinava, não. Às vezes, ele perguntava uma coisa e tal, ele já vinha com a letra pronta, e normalmente a letra é excepcional. Então não tinha o que falar para mudar. E aqui um que eu trouxe. Escrevia maravilhosamente bem. E um que eu trouxe aqui, que é uma curiosidade, que eu acho que não tem, que é um disco que tem Dorme Profundo. Você conhece esse José Roberto Trio? Não. É o José Roberto Bertrand. É o Bertrand. O meio disco dele, ele gravou Dorme Profundo. Com o seu nome aqui. Pingarelho, nesse caso, com dois R's. Tinha muito. Pingarelho. E vocês foram coincidência, depois, muito tempo depois, ele ficou emocionadíssimo quando ele conheceu o José Roberto Bertrand, fundador do grupo Azimuth, né, e grande maestro também. Quando conheceu o Pinga lá naquela época do Sofitel, do show do Itamar. Tamara Coates, mostrando para ele o Samba da Pergunta para tocar. Grande música. E ele lembrando dessa coincidência, né? Porque no primeiro disco dele, isso, em 1966 também, ele já estava gravando as suas músicas. E aí tem mais outra também, no disco dos Cariocas, Pra Você Somente. Como é que é essa música? É uma música minha, só fiz música e letra. Pra Você Somente. Me meti a fazer uma letra. E esse disco, uma música lenta, romântica. Entendeu? Tipo Canção Pequenina? Não. Outra onda. E o disco da Claudete, que tem exatamente também o Pra Você Somente e... Também gravou. E Tão Doce, que é Sal, com arranjos, inclusive, são arranjos do Oscar Castanheira. Você tinha contato com os irmãos? Tinha. O Ico foi meu colega de turma, ele era arquiteto também. O Ico Castanheira. Na minha turma tinham vários músicos. Aliás, tem que falar do Celso Brando, já é dessa época? Celso Brando é meu colega de turma. Na faculdade de arquitetura. Francis Haim também estudou. E o Ico era meu colega de turma, meu amigo. E já tocava? Já tocava baixo com o Oscar, eu ia assistir. E nessa época você não pensava em fazer show, assim, por exemplo? Não. Quando gravava, eu já ficava satisfeito. O Marcos Vasconcelos teve alguma coisa a ver na estrutura do roteiro desse show do Taiguara com a Claudete, do primeiro tempo 5-0? Ele que escreveu tudo. Foi. Ele escreveu tudo. Diálogo, aquele negócio todo. E aí, voltando até aquela história, só para marcar, deixar registrado, né, tem o 67, houve um disco, além daquele Tom Jobim Apresenta, que começou a história do Aloysio de Oliveira em A Sociedade com o Ray Gilbert. Então, eles fizeram muitos discos para exportação. Eles fizeram até um disco no Brasil, com arranjo do Elmir, chamado Brazilians, do Marcos Valle, que era para lançar o Marcos lá, que tem o seu Encanto, né? Que foi gravado pela Astrude também. Eu acho que foi das primeiras gravações em inglês, que não tem teu nome, infelizmente, no disco, no Beach Samba, que é um disco maravilhoso, foi o primeiro disco do Elmir lá nos Estados Unidos, com o Chris Taylor, com esse pessoal todo. E o Marcos depois gravou o Samba 68. E cantores americanos que gravaram também o The Face I Love, como o Chris Montez, né? E o Andy Williams. Né? Chris Montez, o meu nome já saiu. Chris Montez é um dos discos, porque essa música começou a entrar em várias, né? Foi muito gravada lá fora. Várias faziam reedições ou compilações, maior de sucesso e tal, e essas músicas entravam todas. E em 68 tem a música
que eu conheci você por causa dessa música, engraçado. Isso não foi por samba da pergunta, foi por samba do rei. Eu conheci você primeiro ouvindo Afternoons Wind. Eu era criança, eu tocava na rádio JB, AM, que tinha uma programação de alta qualidade, feita pelo Simão Rui, e o arranjo, e me impressionou muito a música. A música parecia um Harry Mancini fazendo samba, porque é uma música muito sofisticada. Acho que o Harry Mancini, se fosse brasileiro, ia fazer samba do jeito que você faz, porque ela tinha um clima, inclusive o Elmir usa tem um pedacinho com vibrafone, o arranjo é muito sofisticado, né? E o Bonfá, e essa música com esse nome. Como é que nasceu? Como é que você conheceu o Bonfá? Porque a primeira gravação é com esse nome em inglês, né? Bonfá. Você sabe o que é engraçado? Eu conheci o Bonfá em Nova York. Eu estava morando lá e eu fui fazer um trabalho num curso de arquitetura lá nos Estados Unidos, lá no Texas. Será que foi na época, então, desse E aí eu me mandei para o Texas quando acabou o tal curso e fui para Nova York. O disco, porque o Elmir, maravilha. O Elmir me chamou, olha, vem aqui para casa, porque a Ruth foi para o Brasil visitar a mãe dela, eu tenho um quarto aqui para você. Aí eu fiquei, não tinha dinheiro para pagar hotel, aquelas coisas, fiquei hospedado lá com o Elmir. E quem estava lá sempre era o Mr. Bonfá. O Bonfá, aí ficamos amigos, né? E o Bonfá chegava para mim assim e perguntava: eu tinha que comprar. Meu pai era dentista e meu pai encomendou um monte desses ferros de dente, de tratamento, brocas incríveis, para eu comprar lá. E eu não sabia nem onde comprar, não falava inglês direito. O Bonfá, cara, disse: sai comigo, vou comprar tudo que teu pai quer, me dá a lista. Aí o Bonfá entrou na loja, uma melhor loja de Nova York, e comprou aquele troço todo, botei tudo dentro de uma maleta e deu o nome dele lá. Ficou o resto da vida recebendo propaganda de brocas dentárias, o Bonfá. O americano é assim. Ele ligava para mim anos depois, ele tem novas brocas dentárias, que teu pai ia ficar maluco. Papai já tinha até morrido nessa época. Entendeu? Isso é Bonfá. E ele me levava, você quer ver como eu sou conhecido? Aí entrávamos numa loja de disco, aí vinha a vendedora e dizia: Mr. Bonfá. Aí eu passei a chamar ele de Mr. Bonfá. Era uma figura ótima, o Bonfá. E tinha um violão maravilhoso que ele tocava, né? Um músico excepcional e uma pessoa maravilhosa. E na época ele estava casado com a Maria Helena Toledo. Ela teve lá um tempo, depois ela voltou para o Brasil antes dele. Foi quando eu fiquei hospedado lá na casa dele. Mas essa gravação de 1968, esse disco tem música do Paul Simon, tem música do Burt Bacharach, ele entrou essa aí, ele adorava o Afternoons. Então o Afternoons Wind. Que ninguém no Brasil tinha gravado na época. Afternoons Wind. Você lembra se você foi na gravação? Não lembro. Eu sei que para mim foi uma maravilha como gravou, né? Você que Vento da Tarde. Vento da Tarde lá virou Afternoons Wind. Mas o nome dela em português era Vento da Tarde. Porque tinha que dar um nome. Foi aleatório. Eu estava ventando lá de tarde, até Vento da Tarde, Afternoons Wind. Resolveu. Tá bom. E aí, na mesma época tem, aí começam várias gravações no Brasil, o Samba da Pergunta já era quase um standard, né? Teve uma gravação muito bonita, famosa, da Márcia. Márcia, de São Paulo. Com o arranjo do Gaia. Nessa época, desse de 68, foi o Samba da Pergunta. Ela gravou primeiro o Samba da Pergunta, que foi uma surpresa para mim. Eu comecei a ouvir no rádio, não sabia nem quem era ela. Gravação muito bonita. Depois ela gravou o Dó Profundo. Você escrevia essas músicas? Você fazia uma partitura para apresentar? Não, era tudo transmitido com o violão, e depois alguém fazia, principalmente o Elmir, que fazia uma partitura. Entendeu? O Elmir me ajudou muito nisso. Estava todo mundo, né? Porque a maioria não. Aí, em 68, tem um show que virou disco também, chamava O Som e o Tempo. Não sei se você lembra disso. Era um grupo, que não era um grupo, era um grupo de grupos, chamado Música Nossa. Música Nossa. Você lembra? O que você lembra? Lembro que eu assisti o Música Nossa, no Beco. Fizeram uma série de Música Nossa.
Isso, vários discos. E grande parte desses shows entravam músicas minhas, eu assisti sempre. Um desses aí, desse movimento, não chegou a ser um movimento, também não eram grupos, que eram várias pessoas, né? Menescal participou, Antônio Adolfo. Começaram a querer fazer começaram a querer fazer um movimento. Essa foi mais ou menos a ideia. O Marota. O Marota no vibrafone. Você era amigo do que você conheceu o Hugo também? Conhecia o Hugo dessas reuniões todas, tudo, conhecia o Hugo. Quem mais? Fui conhecendo todo mundo. Né? O grupo que cantou Samba Tempo, nisso, chamava-se O Trevo. O Trevo. Eram 3 moças. 3 moças. Isso é a única coisa que eu me lembro. Virou um mistério isso. Porque alguém trouxe elas. Eu não conhecia ninguém. E aí eu já tinha, talvez aí nessa época eu já tivesse uma penetração maior no meio. Pode ter sido até que eu vi uma gravação do Peninha. Exatamente. Assim, então é possível que tenha acontecido uma coisa assim. E aí outra pergunta que é também do samba, aí mudando de samba, que é tanto voltando ao samba da pergunta, em 69 tem a gravação de Elis Regina, que também já foi prestigiada. Aquela gravação. E teve um show também que a Elis cantou, junto com o Miele. E você lembra como é que ela chegou na música? Você soube? Você chegou a conhecê-la? Conheci, eu mostrei a música para ela. E ela gostou muito. Foi na casa do Menescal, em Ipanema. Foi quando eu conheci Você já tinha visto ela no beco, né? Já tinha. Mas conheci ela na casa do Menescal. E lá eu tive a oportunidade de mostrar músicas para ela. Esse disco é com Antônio Adolfo, de piano, Menescal, Jurandir, de baixo. Jurandir. E Wilson das Neves e Hermes Fontesini, que era o percussionista, né? Pinga, então a Elis, mas para você significou alguma coisa especial ou na boa? Você simplesmente, não, Elis, mas foi uma coisa muito especial. Ela era uma cantora em ascensão, cotadíssima, né? E para mim foi uma maravilha quando ela gravou. O teatro lá que você falou que também é onde ela cantou com o Miele, é o Teatro Copacabana, né? É o Teatro da Praia, se chamava. Na Francisco Sá, tinha um beco, tem até hoje, lá tinha o Teatro da Praia. Mas eu ficava encantado quando gravava as minhas músicas, né? E quando foi gravado por gente desse naipe, para mim foi uma grande realização. E outra música que eu não sei se existiu gravação antes, mas eu só conheço a primeira, feita em 69 ou 70, pelo Som 3, que é o Eu Só Posso Assim. Como é que é essa música? Como é que ela nasceu? Foi o mesmo esquema também? Assim, Mas ela é completamente diferente. Na época eles gravaram bem latino, inclusive. Som 3 era o César Camargo Mariano. Isso. Você o conheceu na época? Exatamente. Eles vieram de São Paulo fazer talvez um show aqui, e eu não me lembro aonde e quando eu tive a oportunidade de mostrar. Era o Sabá de baixo. Grande amigo meu. Sabá era do Pará. Isso. E quando soube do meu nome, Pingarelli, ele disse: eu conheço essa família do Pará. Isso uniu um pouco a gente. Era o Sabá, o César Camargo e quem mais? Toninho Pinheiro. Toninho, baterista. E aí o Sabá ficou encarado: pô, o Pingarelli é do Pará, eu conheço teu tio, conheço não sei o quê. Então isso me facilitou muito mostrar a música para eles. E logo que eu mostrei essa, o César gostou demais. Tem um swing do César? Tem. Ou você já tá, a música já tinha aquela parte? Tinha, mas ele deu um swing maior, né? Ele era um grande craque, né? Está aqui o disco do Som 3, o Tobogã, que a capa é... E em 1970 também vem aí a gravação do João Gilberto. Que aí, essa gravação, eu estava em Nova York, na casa do Bonfá. Fiquei hospedado lá uns dias e numa noite estava
Estava o Bonfá, Maria Helena Toledo, né? Eu tinha mais um músico que eu não me lembro quem é, eu sempre tento lembrar. E estávamos lá, batendo papo, tocando e tal, e tocou o telefone, era o João Gilberto, falar com o Bonfá. Aí o João Gilberto começou a perguntar, quem é que está aí? Aí o Bonfá falou, fulano, não sei o quê, e o Pingarilho, eu quero falar com o Pingarilho. Aí eu peguei o telefone, Pingarilho, aquela sua música que fala de astronauta, eu vou gravar. Vai ser um hit. Eu falei, pô, João, vai ser uma das maiores coisas da minha vida. O Marco Vasconcelos, que você conhece, ele conhecia o Marco, vai ficar encantado e tal, né? E aí, naquele disco que ele fez no México, ele gravou. Ele já conhecia o Marcos pessoalmente? Conheci o Marcos pessoalmente, mas não sabia que a música, a letra do Marcos. Não ligou. Foi quando eu falei, disse, então, e tal. E aí foi uma maravilha, né? João Gilberto gravar. E ele foi o primeiro a gravar com o nome Astronauta. Assim. Ele meteu o nome na área, as coisas dele. Meteu o Astronauta ali e ficou. Arranjo do Oscar. Do Oscar Castro Neves. Grande craque. Oscar Castro Neves. Eu já falei aqui, o Ico era meu colega de turno, era arquiteto. O João gravar uma música na época, qualquer época, muita gente não teve música gravada. Era um acontecimento. O João não gravou música do Marcos Vaia, não gravou música do Belmir, não gravou música todo mundo sonhava em ser um acontecimento assim fantástico de realização. O Marcos ficava também, acompanhava o desenvolvimento. Vasconcelos? Sim, o Vasconcelos gostava, ele ia nos shows, ia a todo lugar, e participava muito. E o João, então, o João Gilberto você não chegou a conhecer pessoalmente? Assim. Não, só no telefone, dessa vez, lá em casa do Bonfá. Pessoalmente eu não conhecia. E aí ele te avisou que o disco tinha sido gravado ou você só soube quando foi lançado? Esses detalhes eu não lembro. Acho que alguém me avisou. Olha, já saiu o disco do João Gilberto. Embora gravado no... Foi o Marco Vasconcelos. O Marco Vasconcelos foi aos Estados Unidos e teve acesso ao disco. E que me avisou. Olha, e trouxe a gravação, uma coisa desse tipo. Não? Aí dando um pulo. Bom, e aí um monte de gente gravou, né? Inclusive nos Estados Unidos, né? Laurindo Almeida. Uma linda gravação. Gravação espetacular. Tá aqui, o nosso recordista brasileiro de Grammys, né? Grammy, sabe? Violão maravilhoso. O Walter Vanderlei gravou. E Leni regravou. E aí, muito tempo depois, em 91, o Tim Maia. Como é que foi isso? Rapaz... Você teve contato com ele? Tive contato com ele em algum lugar. Fui assistir um show dele. Alguma coisa desse tipo. E me apresentaram a ele. Ele falou, olha, vou gravar a sua música. De João Gilberto para Tim Maia é uma diferença. Aí eu fiz uma curiosidade incrível de saber como ele ia cantar essa música. E como é que ficou? E ele cantou pianinho. Eu pensei que ele ia gritar, porque ele... Né? Até fiquei imaginando. Ele cantou pianinho a música. Foram sensações maravilhosas, né? Uma das músicas que o Luiz Cláudio gravou, sua, é uma música que eu adoro, chamada, eu acho que você nunca gravou, chamada Tempos Modernos. Tempos Modernos. Que é uma parceria com a Neville Jordão. Me conte sobre Tempos Modernos. Tempos Modernos. Neville Jordão era um amigo meu que escrevia poemas e tal. Aí eu comecei a perguntar, Neville, você não quer fazer letra? Aí ele fez umas 2 ou 3 letras para mim, uma delas é o Tempos Modernos. E ele escrevia muito bem. Muito bem. Neville Jordão. Então o Neville foi antes do... Foi antes, mas continuou meu amigo depois e tal. Mas o Neville... Tempos Modernos apareceu até depois, o Luiz Cláudio gravou isso. Gravou depois, gravou depois. Neville Jordão. E a música, você já tinha esse nome ou foi em função da letra? Não, em função da letra. Tempos tão modernos mudaram meu destino. Meu tempo de menino se foi.
É uma coisa por aí, né? No disco do Luiz Cláudio, o Neville, na capa, lá no crédito, ele aparece, não aparece Neville Jordan, aparece só Neville. E depois no seu disco você gravou uma outra parceria com ele, está Neville Jordan. Mas parece que o nome dele era Neville Jordan. Neville Jordan Larica. Larica não é apelido? Não, era nome dele, sobrenome dele. Uma grande figura, mas há muito tempo eu não tenho contato. Ele escrevia poemas muito bonitos e tal. Então, o nome dele completo é Neville Jordan Larica? Neville Jordan de Castiglione Larica. Era um nome imponente dele. Qual é a origem desse? Sei lá, dele italiano misturado. Então é Jordan, não é nem Jordan? Jordan. Depende de como você queira pronunciar. E aí começaram a acontecer muitas gravações nos Estados Unidos. Johan Braquin, que é uma pianista sensacional, gravou Seu Encanto também no Breath of Brazil. E depois Leila Pinheiro gravou. Você teve algum contato com a Leila Pinheiro? Eu tive, na época. Tive um contato, mostrei a música, alguma coisa desse tipo. Está aqui o disco do Som 3, o Tobogã, que a capa é sensacional, essa capa também. E eles cantam em algumas gravações. O disco do Laurindo, né? Laurindo Almeida. Artistry in Rhythm. O disco do Tim Maia, olha aí. Interpreta clássicos da Bossa Nova, ou seja, o Samba da Pergunta já estava junto aqui com Meditação, Garota de Ipanema. E por aí, né? E o disco da Leila Pinheiro, Isto é Bossa Nova. Aí vem esse disco da Bia, que está até aqui também, mas que você conheceu essa cantora? Não, me surpreendeu, porque muito bonita a gravação. Ela é radicada na França, acho. Era no Japão, eu acho, na época. Eu acho que era no Japão. E veio em 96, eu até fui nessa gravação também, que está aqui, que é o Casa da Bossa, que foi a gravação da Wanda com o Zé Renato. Né, eu cheguei a ver uma vez. Tem. Tá aqui o Casa da Bossa, isso aí. Fizeram até um especial na época do Multishow e tudo. E depois, logo nessa sequência, em 98, a Joyce fez um disco que aí ela botou, inclusive, um nome astronauta, né? Você sabe por que vocês tiveram contato? Não. Muita gente começou a chamar a música de astronauta. Mas eu escolhi como nome do disco, né? Aí ela botou o disco. Astronauta Canções de Elis, porque é um disco todo... Em cima de um disco da Elis. Da Elis. E você continuou aí, o Bonfá já estava morando no Brasil, por exemplo, de volta. Você continuava enquanto você tinha contato com o Bonfá? Com o Bonfá. Ele me ligava quando eu recebia esses equipamentos dentários todos. Recebíamos catálogo. Pingarilho, e você sempre comenta a história maravilhosa, aquela história do Bonfá com seu pai, você comprando equipamentos para seu pai e tal. Seu pai é dentista. E você um dia me contou uma história ótima do Vila Lobos. Vila Lobos era cliente do papai. Maestro. Eu conheci, eu era garoto, às vezes ia lá no consultório para voltar com o papai para casa, e ele me apresentava. Meu filho é um maestro. Depois é que eu fui saber que maestro era, fui entender tudo e tal. E o papai tinha um consultório nessa época, na Avenida 13 de Maio, ali na cidade, no centro da cidade, que é uma avenida que, do outro lado, tem prédios também. E tinha o Teatro Municipal. Os fundos do Teatro Municipal davam para você ver da janela do consultório do papai. E o Vila Lobos ficava lá sentado e o papai tratando os dentes dele. E o som, nessa época não tinha trânsito como hoje, você ouvia o som todo do municipal, de ensaios, de tudo, orquestra e tudo. E o Vila Lobos ficava sentado e, de repente, ele segurava a mão no papai e dizia um instantinho, Pingarilho, ia na janela e gritava, seus imbecis, idiotas, está tudo errado, eu vou telefonar, não sei o que, não sei o que. Papai, calma, maestro, senta aí, ele sentava. Aí continuava o tratamento. De repente ele levantava de novo e gritava, imbecis, idiotas.
está tudo errado. Papai assistiu isso N vezes, porque ele tratou muitos anos dentro com o papai. Ele usava o nome profissional Pingarilho também, doutor Pingarilho? O papai era Valdemar Pingarilho. W. Pingarilho, cirurgião dentista. E o consultório dele sempre foi nesse mesmo lugar? Não, ele teve consultório depois em Copacabana também. Ele teve na Tijuca, quando morava na Tijuca. Depois teve no centro e Copacabana. Você nasceu na Tijuca? Eu nasci e morávamos na Tijuca. E aí, que idade vocês foram para Copacabana? Eu tinha ali uns 7, 8 anos. Eu queria morar em Copacabana, que tinha praia, né? Todo garoto tijucano queria morar em Copacabana. Aí fomos morar em Copacabana. Depois passamos para Ipanema, Leblon e tal. E aí fizemos, em 97, que foi lançado em 98, esse disco aqui, que eu tive a honra de ter a sua participação, não só na capa, no quadro, mas tocando com o Dom. Você lembra dos nossos encontros lá com o Dom? Você já conhecia o Dom da época da Bossa Nova? Não, eu conhecia ali mais. Eu conhecia, sim, mas não nessa época que fizemos uma amizade lá. O Serra pro Mar foi gravado pela primeira vez aí, da Serra pro Mar. Como é que era essa música? É uma música que você fez em teclado? Porque ela é só sua. Eu fiz no teclado essa música. Então, eu acho que eu acho que é por aí. Foi de música de teclado. Não fiz muito no teclado, mas eu acho que essa foi. Você gravava muito pouco, né? Essa aí foi uma das primeiras gravações junto com aquele disco do Lula Freire, do cara, né? Era uma coisa que você não tinha vontade? Não, eu tinha vontade, mas as oportunidades não eram muito grandes, né? Aí fizemos o show com o Dom, né? Lembra lá, né? Laura Alvim, todo mundo foi assistir o show. O show tem foi foto com os cariocas, o pessoal todo foi assistir lá, os músicos todos. Foi na época que eu te conhecia, né? 98, a gente se conhecia, mas a gente se estreitou mais com esse disco do Dom, que foi um sucesso tudo. Eu te conheci apresentado pelo Marcos Vasconcelos. Exato. Que era meu colega de jornal. Ele faleceu em 89. Aos 55 anos. E aí, não sei se você sabe, tem milhões de gravações, né? Tem uma gravação de um disco de um baixista e arranjador de espanhol chamado Ramon Leal. O disco chama-se Clube da Chave. Mas gravou o quê? Gravou, acho que Seu Encanto também. Não conheço. Samba da Pergunta. E depois, em 99 e 2000, a gente fez um disco, que eu não sei se está aqui, que é o Street Angels. Você lembra que foi também? Porque o disco do Dom você participou e vai cantando. Mas aí eu acho que foi uma das primeiras faixas também, cantando, né? O Samba Tempo, né? Gravamos lá com Salazar. Com Salazar. No estúdio de Ipanema. Isso mesmo. Ele tinha o estúdio. Ele gerenciava lá. Marcelo Salazar. E foi lançado por um selo que na época era muito importante na Inglaterra, ainda é, que é o Mr. Bongo, né? Você lembra? Mr. Bongo. Veio aqui ao Brasil, Mr. Bongo. Depois fizemos o Samba de Luar também, que foi lançado no Friends from Brazil 2001 e no Rio Strut. E o Lee Konitz gravou também em 2002. Não sei se você conhece esse disco. Não conheço. Lee Konitz é o maior saxofonista da história do jazz. Gravou com Miles, você que me falou isso. The Cool, e gravou o Samba da Pergunta. Você que me falou, eu nunca ouvi. Ou seja, deve ter muito mais música até circulando. Sim. Que não está no radar, né? Sem dúvida. Você conheceu o Astúdio, por exemplo, pessoalmente? Conheci. Ligeiramente, mas conheci o estúdio. Lá nos Estados Unidos ou antes aqui? Não, naquela aqui, época de... Aqui ainda no Brasil. Depois ela foi embora. Ela foi com o João para lá. Acho que sim. Você nessa época também tinha aqueles festivais, lembra os shows nas faculdades, que
começaram a acontecer, inclusive na faculdade de arquitetura. Foi. Você ia, né? Você ia em todos os shows. Começou na Praia Vermelha, quando a faculdade de arquitetura fez no segundo ano a faculdade mudou para o Fundão. Então, no primeiro e segundo ano, eu vi vários shows lá. Você lembra quem estava assim? Tambatrio. Então, Bebeto, você conheceu, por exemplo, lá nessa época? Conheci nessa época, mas mais de leve. Depois fomos grandes amigos. Mas nessa época, o Bebeto, o Luiz Essa e o Elcio Melito. E o Bebeto também não foi o primeiro baixista do Tamba, era o Baili. Era o Otávio. E o Bebeto tocava muito sax alto, né? Você tocava o sax, o Baili. Antes do Tamba. Exatamente. O Bebeto era conhecido basicamente como saxofonista. E vocês ficaram amigos, assim, de encontrar. Aí mais tarde é que ficamos bem amigos, né? De vir em casa, visitar ele e tal. Assim, e tocavam juntos? Tocávamos juntos. Deixa eu ver mais aqui. É tanta coisa, rapaz. E aí eu também fiz os Trips to Brasil, na série, né? Trips to Brasil, que eu incluí várias coisas, né? Então, em 2003 teve um disco do Elmir que eu pedi para você escrever o texto, que foi uma compilação que incluía o disco Ataque, né? Na época e tudo, ele gostou muito do texto e tudo, que é o Bossa Nova Sessions. E em 2003 nós fizemos o Histórias e Sonhos, né? Como é que foi na época que você escolheu as músicas desse disco e o pessoal participou? Não sei que você Sérgio Barroso. Não sei que produziu, né? Pois é, mas o artista então, você não lembra. Olha, Elmir, Itamara Corax, Marcos Vale, Roberto Menescal, Tiago de Mello, Dom Romão e um monte de gente aqui. Olha, tem um monte de gente. O Sérgio, você também é daquela época que você conhecia, digo. Sérgio Barroso. O Sérgio é um cara meio fechadão, né? Conheceu tudo bem. Então. Sérgio Barroso. E as músicas que tem uma chamada São Conrado, que o Maurício Einhorn gravou. Como é que de quando nasceu essa música? Nós fizemos essa música, eu e ele. Eu comecei uma música e mostrei para ele. E ele se encantou, pegou a gaita. Quando foi isso? É da época da Bossa Nova? Já é bem mais recente. São Conrado. Aí ele gravou. Ele gravou em 2007, no CD Travessuras, e depois, em 2012, ele gravou num disco ao vivo de 80 anos. O Alberto Chimelli. Exatamente. Essa música nós fizemos juntos. Eu cheguei com a música começada, ele adorou e... Fizeram mais alguma ou foi só essa? Eu tenho a impressão que fizemos mais um tema que eu não estou lembrando agora. Mas eu devo ter isso anotado aí. E também, anos 2000, tem a gravação do Macalé, do Samba da Pergunta. Macalé. Ele também é outra... João Gilberto, Macalé e Tim Maia é uma música que desafia qualquer outra... Mas ele gravou bem o Macalé. Eu fui assistir um show de vários artistas, um deles era o Macalé. Não me lembro, acho que foi no Espaço Cultural Sérgio Porto, uma coisa assim. E aí eu sentei lá na plateia e tal, e quando nós chegamos, ele já estava até cantando, chegamos meio atrasado, e alguém avisou para ele, aí ele parou o show, disse, não, sabe quem está aqui? Está ali ele, é o Pingarilho, autor do Samba da Pergunta, eu vou cantar outra vez, aí cantou de novo, então fez uma festa danada. Vocês já se conheciam? Não, aí batemos um papo depois, né? Um sujeito simpaticíssimo. E é isso, nunca ia imaginar que ele ia cantar uma música minha. Né? Mas ele cantou e muito bem. E o que você atribui essa música a ser tão moderna, inclusive hoje? Todas as suas músicas, nenhuma delas, elas são quase atemporais, né? Eu acho. Qual é a qualidade que você usa? Eu acho que a música tem uma harmonia sofisticada. E tem uma letra absolutamente genial do Marcos. Né? Todas, né? Porque nenhuma delas envelheceu. Isso eu acho fantástico. A letra do Marcos é uma coisa assim fantástica. Né? E a música, para quem
curte harmonia, ela é uma música que mexe, né? Mexe com as pessoas. Não, tanto que muitos grupos de pessoas, músicos e muita gente instrumental gravou também. Se houve um samba de rei, o samba natural com Elmir nos catedráticos, é tão bom com letras sem letra. Nunca me esqueço quando fui ver a Elmir gravar um samba de rei, que eu cheguei no estúdio, tinha um cara passando e perguntou quem é que está gravando. Ele falou, é aquela mulher que está cantando aquela música maluca. Era o samba de rei. Isso é ótimo. Né? A mulher era Elmir gravando aquela música maluca, que era uma letra completamente... A música já mexia. Agora, a letra do Marcos é um negócio que quando ele me mostrou, eu digo, meu Deus, o que é isso? Samba de rei, afirmação, reivindicação, samba do avião, exaltação, samba João, samba em oração, samba munducão, samba leão, de opinião, participação, balança, samba de sol, samba de visão, samba você. Genial. O Marcos era essa letra dele. Aí o tempo, né? Tempo tem de guerra e paz, tem tempo que é para frente, tempo que é para trás, tem tempo de saudade, tempo que faz mal, tem tempo do presente sideral, tem tempo de pressão, tem tempo liberal, e tem tempo que é tempo só de divisão, e tem tempo que é de soma, multiplicação, tem o tempo que vem chuva, tem o tempo temporal, tem tempo de criança que é bom lembrar, que canta a esperança que se tem de amar, e tem tempo de esquecer, de plantar, de colher, de viver, e tempo tem de carnaval, que é tempo que é de samba, tempo musical. Teve o tempo que foi doce, tempo de união. Não, tempo que foi doce, tempo de união, um tempo que nos trouxe tanta ligação. Tem tempo que é da gente, tempo todo que é para frente, que é tempo demais. Letra genial do Marcos. Alguma vez você teve que adaptar a música porque ele pedia? Nada, ele ia em cima direitinho, ele era muito musical. A música é difícil. Mas ele, poucas vezes eu tive que opinar alguma coisa. Ele tocava algum instrumento? Não, ele dedilhava um violão, mas não chegava nem a dizer que ele tocava. Ele dava umas dedilhadas no violão. Mas ele era muito musical. Coisa impressionante. E o Marcos escrevia maravilhosamente bem. Ele escreveu 5 livros sobre vários assuntos. E, por um acaso, a minha música proporcionou que ele desenvolvesse essas letras tão interessantes. No Histórias e Sonhos também tem, não sei se é a única parceria de vocês, a parceria com o Milor. Como é que foi essa amizade com o Milor? Porque o Milor era muito meu amigo. Eu ia muito lá na casa dele e tal, e achei que o Milor era um cara que podia fazer uma letra muito boa. Porque é um cara que escrevia maravilhosamente. Mas um gênio também. Genial. Milor é uma cabeça como poucas eu vi na minha vida. Sabia tudo. Você começava a conversar e já sabia onde a conversa ia. Olha, era um negócio, não era para qualquer um conversar com o Milor Fernandes, não. E eu falei, Milor, vamos fazer música? Mas eu não sei. Eu digo, vamos fazer. Então, foi feito por mim junto com ele. Ele só dizia, eu quero que você ponha aí... Como é o nome da música com o Milor? É um encontro. É um encontro. Você que é arquiteta, onde é que eu moro? Você que sempre canta e eu que sempre choro. E aí ele queria que no final aparecesse uma frase que eu agora não estou me lembrando. E aí eu coloquei as frases que ele queria, mas eu ajudei a montar, porque ele não tinha musicalidade para colocar. Mas aí com a minha ajuda saiu. Ele foi ao show lá quando a gente fez o show de lançamento do... Enquanto isso, eu brigo, eu juro, eu morro e vivo assim nas asas tontas do amor. Esse era o Milor. Mas ele não era musical, ele tinha muita dificuldade. Então vocês só fizeram essa música. Eu tinha que ficar junto para pegar a ideia dele e botar na forma. O Marcos não, o Marcos era hipermusical, né? Eu nunca tive que dar um palpite. Lembra que fizemos um show, você fez um show de lançamento, mistura, né? Mistura. Zé Grigor,
Palminha. E o Flávio, como é que ele pegou de você? Músico, o Flávio tocou também, guitarra, disco. O Flávio, quando eu era garoto, se interessava muito pela música. Ele via eu tocar, minha casa cheia de músicos, e ele começou tocando a dedilhar violão sozinho. Aí eu botei ele para aprender um pouco, ele estudou um pouco de música e seguiu, inclusive compôs coisas, gravou disco e tudo, né? Ele foi... E as músicas suas continuaram também, porque ele teve uma japonesa, por exemplo, chamada Anne Sally, nem sei quem é. Gravou no disco Voyage, gravou The Face I Love. Face I Love é um standard, Face I Love de jazz, porque ela é uma música que ela não é um samba, ela é uma valsa, né? Ela é originalmente jazz, né? uma valsa jazz. E um saxofonista inglês chamado Wayne Scoffery gravou também. A Stacey Kent, que eu vi que você tem aqui no disco, você conheceu ela? Conheci ela quando ela fez um show com o Marcos, e eu fui assistir e levei um disco para ela de presente. Ela foi muito simpática comigo e falou em português. Você que fez a música, sabia que eu tinha feito a música, ela me apresentou o marido dela, saxofonista, não é? O Jim. Muito simpática ela. Depois tem um outro rapaz, que é inclusive um brasileiro que mora na Espanha, o Ramiro Pinheiro, gravou Samba da Pergunta também, o CD Viagem Nova. O Luiz Milan, com quem eu tenho trabalhado agora e produzido, gravou, ele é completamente apaixonado pelo Samba da Pergunta. Né? A música não para de ser gravada. E esse ano, a Gretchen Parlato, que é uma cantora da novíssima geração, de jazz, e com guitarrista que toca com Herbie Hancock, né? O Lionel, gravaram o Samba da Pergunta. Por isso eu digo, essa música, além de, embora todas sejam muito modernas, essa especialmente parece que é uma música que vai desafiar todos os... Né? Porque uma pessoa nova, com outro som, um negócio meio psicodélico, ele grava e o negócio funciona. Ela é uma música instigante, né? E a parte de pintura, você foi desenvolvendo ao mesmo tempo que a coisa da música? Principalmente junto com a música e com a arquitetura. Né? Eu estudava arquitetura, depois arquiteto, projetando e pintando. Não parei de pintar. Né? E música também, fazia as três coisas. Aí vem aquelas pessoas que falam, acabar não fazendo nada direito. E eu acho que eu consegui fazer as coisas direito. Né? Teve um bom resultado em todas. Né? Na pintura, na música e na arquitetura. E essa importância, né, estou sempre reiterando essa história de Samba da Pergunta tão moderna, isso aqui, da Gretchen Parlato, não só dela gravar, mas do que aconteceu. O disco, né, que chama-se Lean In, está indicado ao Grammy, né? Ela é uma das 5 finalistas da categoria de melhor disco de jazz vocal do ano de 2024. Né? Então, em fevereiro, né? E ela cantando em português, né? Em português? Porque essa música... Você nunca procurou um outro letrista lá para fazer a letra em inglês? Assim, o Gilbert ficou de fazer, mas eu acho que não fez. Fez só o The Face I Love. Face I Love. E o Dorme Profundo, né? Safely in Your Arms. Você o conheceu pessoalmente? Não. Ray Gilbert. E aqui tem alguns discos também, também a letra dele gravado pela Jack Ryan. A Jack Ryan aqui gravou também Samba de Rei. Gravou Samba de Rei. Lembrei também do nosso amigo Celso Brando. Como é que você conheceu o Celso? Meu colega de turma. Mais um. Eu conheci o Celso no cursinho de vestibular para arquitetura. Ficamos amigos no cursinho, porque o cursinho era na cidade e eu saía do cursinho tipo 7 da manhã até as 11, ia para uma loja de música que tinha ali perto. Aí ficava lá curtindo, pegava um violão, vendo música. Aí o Celso estava sempre lá também, porque ele saía do cursinho e ia para essa loja de música. Ele já tocava? Ele também ia para lá atrás disso. Aí fizemos amizade. Aí ele pegava o violão e tocava muito bem. Tocava muito bem violão. Solava. Esse violão, aliás, que você estava dedilhando aqui há pouco, ele é antigo?
Esse violão é um de Giorgio 1942. Pega ele, então. Aí. Ele era do meu tio Alberto Vale, que era um violonista clássico. Gravou muito música clássica. Esse violão era dele. Quando ele morreu, a filha dele me deu o violão. Está aqui, 1942. Você coleciona violões assim? Não, só tenho esse e um outro, que é aquele elétrico tradicional, que é esse da capa acústico, que é acústico também, está guardado. Esse é de que marca, você lembra? Qual é o fabricante? Mas eu acho que é de Jorge também. Esse é um violão maravilhoso, né? Que era desse meu tio. E vamos ter que falar, esse segundo disco seu, que ano foi feito? O Passeando, né? Aí já é 2000 e tal, né? 2010, eu acho. Por aí. Passeando por aí. Já é 2009. Né? 2009. E como é que surgiu a parceria, por exemplo, com o Lísias Zênio, com esse pessoal? O Lísias, eu conheci o Lísias num show do Donato. Ele é irmão do Donato, né? Uhum. Sentamos juntos, por acaso, só tinha lugar, e começamos a fazer amizade. Aí ele fazia as letras, estou precisando de umas letras e tal, ele fez umas letras para mim. Em casa e tal, grande pessoa, grande figura. E aqui tem uma música chamada Miragem, com letra do Paulo Sérgio Vale, mas que não tem a letra. Né? Mas o Paulo Sérgio também não fez a letra, ficou pela metade, mas eu botei o nome dele. Entendeu? Eu estava curiosíssimo para ver essa letra. E Sérgio Augusto, que pouca gente conhece, faleceu recentemente, acho que no ano passado. Sérgio Augusto é um violonista sensacional. Tinha um violão maravilhoso, era rápido, cara. Entendeu? Tinha uma batida espetacular. E volta e meia me telefonava. Nós nunca saímos algumas vezes quando ele vinha ao Rio, que era de São Paulo. Mas volta e meia ele me dava uma ligada. Né? Sérgio Augusto, grande violão. Só para pontuar as capas aqui também, ó, a capa do disco do Luiz Milan, Achados e Perdidos. Esse grupo aqui, Samba Jazz 40 Graus, No Olho da Rua. Também lembrando aqui, é tanta gente. Vanjorico gravou músicas. Agostinho dos Santos. Agostinho dos Santos, conheci. Conte. Conheci. Um dos maiores cantores. Figura, grande figura. Conheci na época que ele gravou. Ele gravou Seu Encanto e Dorme Profundo, inclusive. Uma voz linda. Mas você foi a show, foi ao estúdio? Deve ter sido show, não me lembro mais o local, mas conheci ele pessoalmente. Grande Agostinho. E falando em Dorme Profundo, gravamos também Dorme Profundo. Você foi na gravação, Tamara Corax, com o songbook do Marcos Vale. Tivemos aqui na Barra, com Bertrame, Carlos Malta, João Palma. Na bateria. Você já conhecia o Paulo ou você conheceu naquele dia? Não, mas já conhecia. Provavelmente era da época do grupo Menescal. Já conhecia ele. Marota e Jorge Helder gravou o baixo ali. E, aliás, agora vamos ter, depois do 2024 aí da Gretchen Parlato, tem um novo single com a Tamara. Samba do Dom Natural. Maravilha. Pingarilho aqui no Histórias e Sonhos. Tem a única música que não é sua é o Pliforca e Nu. Eu tive a honra de produzir esse disco aqui do Pingarilho. Mas qual era o que a gente escolheu mesmo essa música na época? Não, eu acho que você sugeriu que eu escolhesse uma música que não fosse minha, que eu gostasse muito. E eu escolhi o Pliforca e Nu, que eu adoro, que é o Francis Lé e Pierre Baú. Mas você já conhecia daquela época lá? Conhecia antigo. Homem e uma Mulher? Um Homem e uma Mulher, do filme. Na época o filme foi... O filme foi uma maravilha. Né? Fui ver várias vezes por causa das músicas. Porque os discos naquela época não chegavam aqui tão rápido. Né? E o filme é lindíssimo.
Francis Lé e Pierre Barrault, os autores. Exato. Olha, eu tenho a impressão que a Soraya, minha mulher, influenciou muito nisso, porque era um disco que a gente adorava. Era um disco francês. A trilha sonora do filme. E ela, a Nome Uniforme. E ela sugeriu isso. Você não grava um negócio desse. E eu cantava, eu já gostava de cantar o Plus Fort que nous, aí fui nessa, né? Aperfeiçoei um pouquinho. Tinha um amigo meu que falava muito bem francês, ele limpou a letra, que tinha umas coisas que a gente não pegava da gravação, mas ele escreveu direitinho e eu gravei. E acho que ficou muito bom, né? Ficou lindo. Eu lembro, inclusive, que naquela época tinha acabado de sair o CD que a Astúdio Gilberto tinha gravado. Também gravou, Aí um dia você foi lá em casa também, por coincidência, eu estava ouvindo também o disco da Astúdio, e aí você fez, ficou de faixa de encerramento. Né? O Plus Fort que nous é uma beleza. E os dois autores, craques, né? E o filme, na época, você falou que tinha revisto o filme com a Soraya, mas você, na época original, você deve ter visto o filme. O Nome Uniforme? Mas várias vezes. Era um dos filmes que eu entrava, fazia uma horinha no bar e voltava para ver a segunda sessão, às 6h30, sei lá. E o Célis Tomato, do Mancini. Eu acho que era do Bonequinha de Luz. Bonequinha de Luz. Enlouquecido. Que coisa maravilhosa. Até hoje eu reputo uma das músicas de arranjo mais lindas que eu conheço. Né? Fantástico aquilo. E influenciou muito, né? Influenciou muito. O Elmir gravou, né? Porque todos os jovens, mais ou menos dessa idade que a gente tinha, ligados em música moderna, ficaram malucos ouvindo aquilo. Né? E quais são as perspectivas agora também? Assim, você tem algum trabalho em mente, mais um disco? Não, assim... Na próxima semana, quantas músicas novas serão feitas em uma semana? Eu tenho algumas músicas que não têm letra, que nunca foram gravadas. Eu tenho alguma coisa. Um dia eu boto assim, isso aí para... Tem alguma inédita com Lísias? Não. Eu teria que convocar o Lísias, porque nem eu sei, e ver meus cadernos aí, se tem alguma coisa aí. Mas já tem bastante coisa aí. Está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Graças a você, né, que produziu esse negócio todo. Que bom. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade também para agradecer ao Arnaldo Solteiro pelo trabalho dele, não só comigo, mas com centenas de músicos, porque é um cara que eu reputo que tem um dos maiores conhecimentos da música brasileira, e americana, francesa e tudo. Arnaldo sabe tudo, né? Qualquer coisa que quiser perguntar, até sobre o Macalé, ele sabe tudo, não é? Então, agradecer ao Arnaldo e também a grande chance que eu tive de ser gravado pela Itamara Corax, que era uma cantora genial, que eu conhecia, para mim, uma das maiores cantoras do mundo. E quando gravou a minha música, eu, inclusive, participei de um show dela. Ela fez um show muito bacana e, no meio do show, ela me chamava, eu subia lá no palco com o violão e cantava uma musiquinha e tal. Então, tem que lembrar essas coisas e agradecer essas oportunidades. Né? Eu que agradeço esse papo com você. É uma maravilha, a gente resgatando histórias de tanta gente, pessoas amigas, né? Eu convivi também, no nosso círculo de amizade. Exatamente. Sempre foi muito parecido, né? O Elmir Deodato, o Luiz Bonfá, Luiz Cláudio. Gilberto, o Luiz Cláudio, sempre tivemos cercados dos melhores. Né? Dos melhores, E com a Itamara foram vários shows, né? Foi lá do Sofitel, mas vocês fizeram Mistura Fina, né? Fizemos. Era o show seu. Vários shows, Mistura, que ela participava. A Tamara cantou, inclusive, a música com o Milor, na época. Quem foi assistir. São coisas históricas, né? Pena que a gente não tem nem tudo isso está documentado em vídeo, mas vídeo fotográfico. Tem muitas coisas importantes que aconteceram, né, nessa época, e muito boas, né? Com Dom Romão, quando você foi tocar com Dom, na Casa Laura Alvim, lembra disso? Casa de Cultura Laura Alvim. Show do Dom Romão. Foi um show histórico na época. Fantástico. Todo mundo assistindo, lotado, Taio de Souza na primeira fila, no chão, que não tinha lugar.
Exatamente. Os cariocas na plateia. São lembranças incríveis essas. Você chegou lá, tocou Samba de Rei e Da Serra para o Mar. Que eram as duas músicas que tinham sido gravadas no disco. Exatamente. Dom também, outro que... Quanta gente queria ter conhecido o Dom, né? E a gente fantástico. Conheceu uma intimidade. Fantástico, Dom. Com ele, gravou com ele. Né? Fantástico. Eu me lembro dele numa música comigo, só tocar bateria com as mãos. No seu disco, quando ele participou. Não usa vassourinha, baqueta, nada, só com as mãos. Incrível. Foi. Os sons que ele tirava eram incríveis. Não é? Dom Romão. Além do violão, o pessoal está sempre, geralmente, vê foto sua tocando violão e tal. A gente já comentou, você estudou acordeon, você toca harmônica, você toca alguma coisa de percussão, inclusive no disco que a gente fez, você gravou percussão, assim como você gravou teclado no disco que a gente fez, né? Histórias e Sonhos. E você toca piano, e nesse single novo também, né? Então, eu queria pedir para você dar algumas músicas você compôs no piano, não é, Pinga? Eu só uso o piano para compor. Mas é para compor. Eu não sou um pianista, né? Mas eu faço umas harmonias que eu passei do violão para o piano e fui desenvolvendo e fazendo umas músicas no piano. Mas às vezes você, quando vem uma ideia de uma música, você vai para o piano... Às vezes vou direto para o piano, mas em geral vou primeiro no violão. Pianista. Né? Aí eu vou. Aí depende, você sente uma coisa ou outra. Mas nas gravações você fiz a pessoa precisa ser virtuosa, né? Para tocar. No momento certo, tocando a coisa certa, fica muito bonito. Fica bonito. Então, inclusive a música título do nosso disco, primeiro, Histórias e Sonhos, você fez no piano. Fiz no piano. Então você pode Posso mostrar então, um pedacinho? Né? Então vamos lá. Pode ser um astronauta ou ainda um passarinho, ouvir um pé de vento, pipa de papel de seda, ou quem sabe um balancinho, ou estar num asteroide. Pode ser a estrela d'alva que daqui se ouve. Pode estar morando em Marte, nunca mais se soube dela. Desapareceu. O Martim Pescador, Pinga, que é uma música que eu adoro, foi piano também ou foi... Não, eu comecei a fazer no violão. No violão. Mas depois passei no piano ali. Finalizou no piano? Então acontece às vezes nas duas coisas. Como é que foi a inspiração dessa música? Aqui, no Itanhangá, nessa época tinha muito Martim Pescador. Agora quase eu não ouço. Mas na época, todo dia, quase passava aqui o Martim Pescador e cantava. E aí veio a ideia de fazer a música em homenagem ao Martim Pescador, que é um pássaro fantástico. Né? Você é um conhecedor dessa área? Gosto muito. E você identifica pelo som? Pelo som, conheço muito.
Conheço muito pássaro. Uma hora até quando você estava tocando, na hora que você abriu o piano, eles vieram conversar com você. Vieram conversar. Eu gosto muito de bichos, principalmente pássaros. Né? E às vezes, né, algumas cantoras são grandes pássaros, né, passarinhos ou pássaros vocais. Né? Por exemplo, como a Sarah Vaughan, por exemplo, cantora extraordinária, eu gosto de cantores. Quando eu era garotão e tal, eu ouvia a Sarah Vaughan e ficava encantado. E um belo dia ela gravou uma música minha, eu fiquei... Defesa Nova, né? Seu encanto. Né? Pena que algumas edições do disco, às vezes, não tem seu nome, até é importante a gente registrar que a música... Às vezes acontece isso. É sua, né? A gravação da Astrude também, não sei, mas são belíssimas gravações, né? Lindas. Né? A gravação da Astrude é antológica. Eumir Deodato. Eumir um gênio, né? Para quem não sabe. Eumir Deodato talvez seja o músico mais completo que eu conheci na minha vida. Eu tive a oportunidade de fazer músicas, ele fez arranjo, e eu sentava, mostrava a música, ele ia para o piano. Era uma coisa, e ele tinha sempre uma coisa, quando ele notava alguma coisa, ele dizia assim: Mingarelli, você fez esse acorde aqui agora? Experimenta fazer esse assim. Sempre o dele era melhor. Todo mundo, todo mundo pegava as ideias dele, porque é um gênio. E ele sempre te admirou demais, né? E eu sei, e vocês, porque você vê, desde a primeira música sua, Canção Pequenina, o arranjo do Eumir. A segunda música, o Vamos Andando, com o Marco Moran, o arranjo do Eumir. Sempre me acompanhou. Catedráticos, ele lançou Samba de Reis, Samba do Dó Natural. E no meu disco, né? Leni Andrade, arranjo do Eumir. Né? Então isso foi até 2002, exatamente. E eu lembro dele vindo ao Brasil tocando, e vocês fazendo aquelas jam sessions que a gente gravava e tudo. Fantástico. Ele no piano, você no violão. Ele cantava muito, né? Porque o Eumir sempre já teve essa visão pianística de arranjador. O piano dele, além do swing, era de arranjador. Muita gente ali não percebia isso. E ele tinha uma coisa do falsete, ele tinha um falsete incrível na voz. E quando ele tocava no piano, ele fazia junto. Era espetacular. Um monte de gente que ia passando lá no meu estúdio, na cidade grande, encheu por causa quando ouviu o som dele, né? O som dele no piano, e a orquestra, poxa, escrevia tudo. E isso que a gente está falando do Eumir, né? Assim como ele ficou acompanhando a sua carreira, e as pessoas também inteligentes, né, essas que quiseram sempre se associar a ele, o Bonfá, por exemplo, né, que o Bonfá tinha uma diferença de idade, inclusive, já grande em relação ao Eumir. O Bonfá já era um homem famoso, músico, conhecido. Mr. Bonfá. Mr. Bonfá. Nos Estados Unidos. E quando ele quis, inclusive, levar o Eumir, foi para os Estados Unidos por causa do Bonfá. O Bonfá pagou tudo, tipo, se nada desse certo para o Eumir, ele não ia ter problema, porque ele ia ter 3 anos de trabalho garantido, porque o Bonfá chamou, e o Bonfá tinha muito trabalho, foi quando o Eumir começou a fazer jingles e não sei o quê. Mas o Bonfá fez isso porque ele sabia o quanto ele ia, inclusive, mesmo sendo um gênio como compositor e violonista, o quanto ele ia se beneficiar dos arranjos do Eumir. Quando o Eumir fez o Gentle Rain, que é uma trilha sonora maravilhosa. Só um detalhe, tem uma ruazinha aqui na Barra chamada Luiz Bonfá. Eu passei outro dia e... que me dá a nem sabia. Não, um pouco mais lá para cima. Que incrível. Luiz Bonfá. Que bacana. O Bonfá tem que ter essa ideia, assim. E assim, quando o João Gilberto, por exemplo, né, é um cara que assim, você não teve tanto contato assim com ele, né, mas o João sabia as suas músicas todas. Ele tocava, ele gravou o Samba da Pergunta, mas ele tocava em casa o Samba do Dó Natural. Ele sabia Samba do Dó Natural, Samba de Rei. O João tinha um conhecimento musical incrível. Ele tocava. Ele tocava músicas do Lulu Santos em casa, tocava música da Rita Lee. Ele, às vezes, não adotava para o repertório de shows dele. Ele gravava muito pouco. Né? Mas várias vezes, quando o seu disco saiu, eu entreguei para ele, ele ficou com Histórias de Sonhos, ele ouvia fascinado e adorava aquela história do Samba do Dom Natural e tal, do rap do início da abertura, né? Aí eu falava, por que você não faz um negócio desse? Quem dera eu conseguisse. Porque ele achava muito moderno e tal, incrível.
Pinga, olha, Lígia, a gente vai ter que parar mesmo, porque isso aqui não vai acabar nunca. Nós vamos passar para o terceiro, daqui a 10 mil anos, ele está aqui de novo. Tem muita gravação, tem uma japonesa que fez uma gravação do Face I Love, sensacional, chama-se Hiroko Shimabukuro. E gravou em japonês? Ah, rapaz, isso aí, o nome do disco é Kokojo. Tem uma moça de Munique também, excelente cantora, Sophie Wagner, gravou Dorme Profundo. É uma loucura, assim. Então, Que bom, né? Que bacana. teremos agora esse single novo, mais uma vez já fazendo a propaganda do Samba do Dom Natural com a Itamara, né? Tá por aí, escondido em algum lugar. Itamara, podia aparecer aí, né? Cadê? É dela. Vamos Tô fazer chegando. pronto. Foi uma mágica aqui. Uma mágica aqui, ela apareceu. Fale sobre o Pinga. Já gravou Dorme Profundo, já gravou Samba de Rei, Samba de Rei. agora gravou Cantei Samba da do- Pergunta com ele também, de Softel. Ótimos tempos. Né? É uma alegria estar do lado do Pingarilho, desse grande compositor. E a gente está lançando agora, com a produção do Arnaldo Soteiro, o Samba do Dom Natural. Vai ser um single, né, que será lançado agora em Março. março. Abril. E essa parceria dele com o Marcos Vasconcelos, que eu acho assim de uma importância tão grande, né? Eu já conheço o Pingarilho há muito tempo, já convivemos muitas coisas aconteceram já, né? Muitas gravações, muitos shows, né? Tive assim a honra também de poder cantar a música do Milor, né, em parceria com ele no show dele lá no Mistura Fina, não sei se você lembra. E o que eu acho muito interessante, né, na obra do Pingarilho, e principalmente na parceria com o Marcos Vasconcelos, é esse entrosamento tão moderno, principalmente de dois arquitetos, e que eu acho que pensam de uma maneira diferente, porque eu digo que a obra é uma coisa tão obra eterna, né? Esses sambas, né? Samba de Reis, Samba da Pergunta, Samba Tempo e agora, né, o Samba do Dom Natural. E então relançaram o Samba do Dom Natural, né? Realmente é um acontecimento na minha vida. É uma alegria estar com você nessa gravação. Gravou essa música para mim é uma grande satisfação. Pinga arrasando no violão. No violão e cantando também, né? Isso, e Ficou, ressurgiu a música. Né? E queria deixar a minha opinião modesta de produtor, de historiador, que para mim Pingarilho é um cara que está mesmo, com um compositor no mesmo nível de Carlos Lira, Menescal, tranquilamente, assim, porque o volume da obra, né, Pinga, sua é um pouco menor, mas você vê pela quantidade de gravações, entendeu? Mas você está no nível desse cara. Eu digo, você para mim é um Mancini da bossa nova, entendeu? O Mancini fazendo samba é Carlos Pingarilho. E você é um dos maiores produtores que o Brasil tem, não é? Também O concordo. Arnaldo, o que ele já produziu, o que ele já lançou de gente boa, é uma coisa fantástica, né? E o bom gosto do Arnaldo, isso é outro, tem muita gente aí produzindo coisas, né? O bom gosto é que tem que ser parabenizado, né? Bom gosto está ao lado de quem quer me associar. A Luiz Bonfá, João Gilberto, Emílio Dá, João Donato e Carlos Pingarilho. É isso aí. Mais que isso não tem. Agradeço demais estar do lado de vocês dois aqui e tenho certeza do sucesso que vai ser o Samba do Dom Natural agora em 2024. Mais um capítulo. Mais um capítulo ao Trajetória. lado desse Grande Ping. nosso amigo querido Pingarilho. Muito obrigado. Isso Tenho muita alegria. é muita satisfação. Ótimo. Isso tudo está acontecendo. Maravilha. Vendo uma música de repente ressurgir com você. Obrigada, querido. Não é? Tá bonita, né?